Infelizmente, de acordo com o levantamento feito pelo SAEB no ano de 2021, cerca de 95% dos jovens concluem o ensino médio com conhecimento inadequado na disciplina de matemática. Pensando nesse quadro triste e também que muitos estudantes têm dificuldade em estudar essa disciplina, no vídeo de hoje eu irei te mostrar passos para você seguir para que você estude a matemática por si só, sem dificuldades. Meu nome é Iago Stófeles, sou licenciando em matemática. Seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no meu canal. Está chegando hoje, lembre de se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações e venha conhecer o meu trabalho. Já deixa o like nesse vídeo, justamente para você contribuir para a relevância desse vídeo e também aqui para o crescimento do canal. Quero deixar bem claro que quando eu fiz esse vídeo, eu fiz pensando em você que se considera já bom em matemática. Te garanto que com essas dicas você vai se aperfeiçoar no seu processo de estudos. E para você que acredita que tem dificuldade, não sabe nem por onde começar, também vai ser muito útil. Então, pegue a caneta, a lapiseira e o lápis e venha comigo. E agora eu te apresentarei alguns erros que atrapalham o desenvolvimento de boa parte das pessoas ao estudarem essa disciplina. Ignorar totalmente a matemática básica. Achar que não é importante estudar adição, subtração, multiplicação e divisão. Meu amigo ou a minha amiga, se você chegar lá em função e não saber somar, nem subtrair, nem multiplicar e dividir, nada sai. Você vai empacar igual a vaca quando cai no buraco. Aqueles conhecimentos que são transmitidos de geração em geração, que a matemática é só para quem já nasceu com dom, que a matemática é só para a galera de exato, não vou usar matemática para minha vida, então tá tudo bem, matemática é para doido. E eu digo, gente, eu não sou doido, tá? E eu amo a matemática, então acho que esse pensamento tá na hora de começar a trocar o disco a respeito disso. Outra coisa também que eu considero muito importante, principalmente para o processo de estudo com a disciplina de matemática: ignorar os erros. Gente, o erro é muito importante para o seu processo de desenvolvimento. Já passou da hora de entender que o erro tem extrema importância para o seu desenvolvimento com a matemática. Se você não pensava assim antes, positivamente, que o erro é bom para o seu processo de aprendizado, comece a refletir a partir desse momento sobre isso, que eu garanto que vai ser sucesso lá na frente. E eu te digo ainda mais, a matemática é acessível para todos, não é algo impossível de ser aprendido. Porém, você precisa de enxergar na matemática a sua utilidade para a sua vida. E digo para você que sem foco, organização, determinação e persistência, você não consegue aprender essa disciplina corretamente. Chega de falar o que você tem que deixar de fazer, vamos falar o que você deve fazer de agora para frente, né? De forma facilitada. Focar na matemática básica. E para ajudar vocês nisso, eu estou deixando aqui um guia de conteúdo programático a respeito de todos os assuntos da matemática básica. Quero deixar bem claro que eu estou deixando numa ordem que, no meu ponto de vista, é a ordem mais correta possível, mas você tem, assim, total autonomia e liberdade para escolher o que você vai estudar primeiro e vai estudar depois. Mas a única coisa que eu tenho que te alertar é o seguinte: estude na ordem correta: adição, subtração, multiplicação e divisão. Depois disso, você vê o que é melhor para você. É um conselho que eu te dou. Outra coisa também é que não é dado muita atenção, é você estudar desses assuntos mais básicos mesmo, a interpretação. E aí você tem que lembrar que você não vai começar a estudar a interpretação lá em função. Você vai começar a estudar interpretação desde as operações básicas. Aqueles probleminhas que muitas vezes a gente acredita que é bobo, mas é aquele bobo que vai construir o seu repertório, vai aumentar a sua carga em questão da interpretação. E aí você futuramente vai ter um certo repertório, né, construído ali com a sua vivência prática, e vai aprender cada vez mais esse processo de interpretação. Para aprender a interpretar, você só vai aprender interpretando. Então, não tem caminho melhor do que isso. Estudar a essência das fórmulas, caso o assunto apresente isso.
Não pense só apenas em decorar. Pense em entender o que está por trás de cada fórmula, a essência de cada uma delas. Beleza? Estudar matemática constantemente. Ah, Iago, mas eu tenho que estudar matemática todos os dias? Não necessariamente, mas estude constantemente. Divide aí, a semana tem 7 dias, tira 4 para estudar matemática, porque são assuntos densos, são assuntos que demandam tempo, ainda mais quando você precisa de se aprofundar, seja para o Enem, seja para o vestibular, né? Que são assuntos que eu vou falar aqui futuramente. Escolha mais de uma fonte para estudo. Eu te recomendo aí no mínimo 3 fontes, porque cada autor, cada livro vai trazer uma abordagem diferente. Então é bom você entender a linguagem de cada autor a respeito daquele assunto. Isso vai te ajudar a ter uma bagagem ampla a respeito daquele assunto que você está estudando. E agora, antes de finalizar o vídeo, eu não poderia te apresentar o método que eu readaptei baseado na pirâmide de Glasser para o estudo de matemática. William Glasser foi um psiquiatra americano que desenvolveu uma pirâmide de aprendizagem mostrando como o nosso cérebro se comporta no processo de aprendizado. Ele definiu lá que 10% a gente aprende lendo, 20% lendo e escutando, enfim. Baseado nessa pirâmide, eu fiz uma readaptação para os estudos de matemática. Mas me explica aí, Iago, como que eu devo estudar matemática usando esse método? Você vai pegar um assunto e todo assunto de matemática vai ter o conceito, do jeito formal ali no livro que está sendo apresentado. E aí você vai anotar no seu caderno o conceito do jeito que está sendo apresentado. Seja por uma videoaula, seja por uma apostila, seja por um livro. E aí logo depois você vai conceituar novamente, mas de acordo com o que você compreendeu daquele assunto. Logo abaixo mesmo. Logo após isso, você vai anotar um exemplo resolvido, do jeito que está lá no livro. Aí você pega, baseado naquele exemplo resolvido no livro, você tenta resolver um exemplo. Você só vai anotar no caderno esse exemplo no momento que você acertar ele. E aí, naquele momento, vai ser um exercício de fixação para ver se você compreendeu o assunto. Entendeu o assunto, acertou o exercício, anota logo após o exercício que você anotou do livro. Depois disso, eu poderia falar com você para você arrumar uma pessoa para explicar o que você entendeu da matéria, mas por muitas vezes você não vai ter uma pessoa ali acessível. Então, você vai gravar um áudio, tanto do conceito, tanto do exemplo resolvido, e aí você vai deixar esse áudio lá gravado. No outro dia, quando você for fazer o exercício dessa matéria, ou no mesmo dia, você vai escutar esse áudio, lembrando que esse áudio você vai gravar de acordo com o seu entendimento, tanto no conceito, tanto no exemplo resolvido, e as outras informações que você entendeu por alto assim da matéria, você grava tudo nesse áudio. E aí, após isso, você vai realizar uma bagagem de exercício dessa fonte que você utilizou para estudar ou dessas fontes, se for mais de uma. Eu te garanto que com um mês de estudo você vai ver quanto o seu desenvolvimento com a matemática, principalmente nos assuntos básicos, vai melhorar. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou. Abraços e até a próxima!